Bem-vindo ao canal Mundo Leitor Universal. Vamos mais uma vez falar de futebol, num assunto específico, Santos Futebol Clube, minha coleção de livros Santos Box. Agora, falando sobre a data de 4 de agosto, 4 de agosto de 2010, hein? 2010. Importante, né? 2010, o Santos, além de ter conquistado o Campeonato Paulista, Campeonato Paulista, o Santos acabou vencendo mais um nacional, Um nacional inédito, Era o único nacional que o Santos não tinha conquistado, Porque vocês já sabem que o Santos foi recordista lá na Taça Brasil nos anos 60, ganhou 5 títulos seguidos, O pessoal do Tela aí fala que Taça Brasil não era campeonato brasileiro. Não era, mas exatamente nesse ano de 2010 a CBF incorporou os títulos tanto da Taça Brasil como do Robertão, Vai como informação aí o pessoal do Tela, Porque a Taça Brasil, o pessoal fala muito dessa Taça Brasil, que era o campeonato brasileiro da época, Tinha um regulamento diferente, um regulamento até parecido com a Copa do Brasil, a atual Copa do Brasil. Inclusive, os campeões do ano anterior entravam nas semifinais, por isso que falam. E o Campeonato Brasileiro só tinha 4 jogos e tal. É porque as equipes entravam na semifinal. É a mesma coisa de hoje. As equipes que estão na Libertadores entram mais tarde na Copa do Brasil. E aí, na Copa do Brasil, você tem o recordista Cruzeiro, Depois o Grêmio. O Cruzeiro tem 6 títulos da Copa do Brasil. Tem o Grêmio, tem o Palmeiras, tem o Corinthians, tem o Flamengo. E aí o Santos não tinha ainda conquistado, Ele tinha conquistado lá, vou repetir, a Taça Brasil. E depois ganhou o Robertão, Que era outro brasileiro, mais robusto, Dizem que o Roberto Gomes Pedrosa, em homenagem àquele goleiro, dos anos 30, Jogou a Copa do Mundo em 1974, o Roberto depois foi dirigente, E aí tinha o nome de Roberto Gomes Pedrosa, conhecido popularmente como Robertão. E aí o Santos também ganhou o Robertão, E terminou o século aí com 6 títulos, dos grandes times brasileiros aí, campeão brasileiro. Queira ou não queira, naquela época era campeonato brasileiro, só que tinha o nome de Taça Brasil, Taça Brasil. E o Santos poderia até ser conhecido aí, falar na imprensa aí, que o Santos foi o rei da Copa do Brasil, Não da Taça Brasil, principalmente na era Pelé, Poucos times na era Pelé conseguiram ganhar brasileiro, O Palmeiras, o Cruzeiro, o Fluminense, o Botafogo, Conseguiram ganhar aí o campeonato, a famosa Taça Brasil, o Robertão, O Fluminense ganhou o Robertão, E os times que os clubes e a torcida daqueles que não ganharam nessa época é que reclamam muito, Flamenguistas, São Paulinos e gaúchos, Principalmente os gaúchos. Então, o primeiro gaúcho a ganhar campeonato brasileiro foi o Internacional, em 1975, com o Falcão, Falcão, que hoje é dirigente do Santos, está mal no Santos, como dirigente. E muita gente fala que ele caiu, foi para a segunda divisão também como dirigente do Internacional, O Internacional nunca tinha caído e agora o Santos passa sufoco com o Paulo Roberto Falcão, um grande jogador de época, que foi o melhor jogador da história do Internacional. E aqui o Santos não tinha ainda conquistado a famosa Copa do Brasil. Copa do Brasil que começou em 1989. O primeiro campeão da Copa do Brasil foi o Grêmio, que venceu o Sport Recife. E o Santos não tinha conquistado essa Copa do Brasil. O Santos, na época, era treinado pelo Dorival Júnior. Deriva, Para muitos, deriva, porque apesar do Santos ser falado, ter aparecido o elenco, O elenco
da história, né, de 2010. Foi no jogo, apareceu no programa da Eliana, foi no Jô Soares, é um elenco que de futebol alegre, né, goleadas incríveis, né, na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista, ganhou de 9-1 do Ituano, né, 9-1 no Ituano, no Campeonato Paulista, foi campeão paulista com essa goleada aí histórica, 9, né, do famoso Ituano, e partiu para a Copa do Brasil. Tinha Neymar, tinha Robinho, tinha Giovani, né, já veterano, já tinha passado pelo Barcelona, e estava no Santos. O pessoal fala que era mais pro vestiário, né, para fortalecer os vestiários. Mas entrou em algumas partidas, o Paulista entrou, fez os gols, né, o Giovani, né, aqueles anos 90 lá que o juiz operou o Santos, no Campeonato Brasileiro de 95. Poderia ter sido campeão brasileiro daquela época, mas o fato é que o Santos não ganhava nacional desde 2004, né? Com o Robinho, 2002 ganhou do Corinthians, 2004 pontos corridos, né? Já no pontos corridos conseguiu ultrapassar o Atlético Paranaense e foi campeão brasileiro, né? Foi campeão brasileiro. E aí teve a Copa do Brasil. O Santos com o São Paulo ainda não tinha conquistado aquele campeonato brasileiro e tinha Neymar, né? Neymar começou em 2009, né? Aquele elenco de 2010 já foi montado. A espinha dorsal foi na derrota contra o Corinthians de 2009. Né? O Santos disputou a final do Paulista com o Corinthians em 2009 e perdeu. E depois, em 2010, ali começou a aparecer o Neymar, o Ganso. Né? Depois o Santos ainda foi buscar o Arouca, né? Trocou o Arouca, né? O Rodrigo Souto foi para o São Paulo e o Arouca veio para o Santos para completar o meio de campo do Santos. O Wesley, que estava mal pra caramba, né? Começou mal no Santos, depois foi para o Atlético Paranaense. E o Wesley, ninguém queria o Wesley no Santos, de repente voltou e o Dorival Júnior testou e foi bem no Santos, né? Eu acho que foi o padrão da carreira desse jogador, Wesley, né? Quem não lembra do Wesley do Santos? Comecinho lá, né? Ninguém queria. Assim como o Renatinho, como o Elano também. Em 2001, né? Ninguém queria alguns jogadores, o Elano, o Renatinho, o André Luiz, zagueiro, né, das Torres. Aí o Leão veio e o Santos foi campeão brasileiro em 2002. Um time totalmente desconhecido, hein? Tá lembrando do Botafogo da agora? Que tá liderando o Campeonato Brasileiro, o Botafogo que não ganha nada, parece que vai ganhar, um elenco de desconhecidos. Não é. Vamos dizer aí que essas coisas acontecem no futebol brasileiro como um meteoro, né? É um verdadeiro meteoro aí passando aí, o Botafogo e o Santos 2002 também é. 2010, uma mescla de jogadores excepcionais, o Neymar, né? Tinha o Robinho, né? E jogadores medíocres também, né? Vamos dizer que metade do time era medíocre, né? Jogadores expulsos ali contra o Santo André. O Santos quase perdeu o Campeonato Paulista. Por isso que eu falo que o Doriva foi a deriva, né? Era aí time de índio, né? E atacava, também tomava muitos gols. E entrando aqui rapidinho, né? Para você vai ser um vídeo rápido, um vídeo de homenagem ao Santos, né? O Santos é o primeiro e o último campeão brasileiro, nunca rebaixado, que tem todos os nacionais macros. Marca aí, hein? Desde 1960, o Santos, ele tem a Taça Brasil, tem o Robertão, tem o Novo Brasileiro, mais robusto, né? Campeonato Brasileiro mais robusto. Esse brasileiro também teve vários nomes, tem até nome de Copa do Brasil. Na época que o Inter ganhou, tem o nome de Copa do Brasil. E esse brasileiro, para não confundir com as outras, eu falo que é um brasileiro de 71 para cá mais robusto. Não é o primeiro de 71 para cá, mas é um campeonato brasileiro mais robusto. Então, a Copa do Brasil, ela seguiu em eliminações. O Santos pegou na Viraense, um time fraco, né? Um time para começar. Teve dificuldades, né? Contra o Naviraense, ganhou só de 1-0. E depois meteu 10 no Naviraense, 10 gols na Vila Belmiro, hein? Fizeram a festa, Neymar, Robinho, Ganso. 10. Depois passou de fase. E aí
pegou o Remo, né? Goleou o Remo, agora era jogo de quem perder sai, né? Quem ganhar vai, segue, e quem perder cai fora. O Santos ganhou do Remo. Depois veio outra goleada fabulosa aí, de 8, né? E aí venceu de 8-1 o Guarani. O Santos já tinha metido 10 na época do Pelé, 10-0 no Guarani. Agora meteu 8-1 com o Neymar, né? E aí pôs os reservas no jogo. O Santos aí é que eu chamo da deriva, né? Ia mal no primeiro jogo e depois metia uma goleada. Assim foi, ganhou de 1-0 na Viarense, depois meteu 10 na Viarense, na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro meteu 8-1, né? Lá fora, a única partida lá fora que o Santos foi bem foi contra o Remo, venceu de 4-0, né? Que foi eliminatória, né? Aí o Remo caiu fora, o Santos ficou. Aí o Santos entrou contra o Guarani, meteu uma goleada, depois colocou os reservas no jogo lá fora, perdeu de 3-2 do Guarani, depois de ter enfiado 8, né? Aí depois começou a aparecer as pedreiras, né? Atlético Mineiro, um time que está sempre eliminando o Santos, né? Uma pedreira para o Santos na história dos confrontos entre santistas e atleticanos, né? Santistas e mineiros. Aí o Santos perdeu, né? Jogou para seguir aí a deriva, né? Acabou perdendo do Atlético de 3-2. E depois na Vila Belmiro conseguiu recuperar, né? Conseguiu recuperar. A mesma coisa aconteceu com o Grêmio, né? Perdeu do Grêmio. E depois acabou aquele golaço do Paulo Ganso, né? Acabou vencendo de 3-1, eliminando o Grêmio, né? O Grêmio já tinha eliminado o Santos da Libertadores. Agora o Santos se vingou, o Santos tinha eliminado o Grêmio lá no Brasileiro, em 2002 também. Agora eliminou o Grêmio. E aí o Santos foi jogou contra o surpreendente Vitória da Bahia, né? Olha aí. Uma curiosidade, o primeiro time que o Santos foi campeão brasileiro em 1961, adivinha? Foi um time da Bahia, o Bahia, né? Um time da Bahia. O Santos tinha perdido em 59 e deu uma goleada de 6, né? E depois foi campeão brasileiro, primeira vez em cima de um time baiano, o Bahia. Agora, a Copa do Brasil inédita do Santos foi contra o time baiano também, só que o rival, Vitória. O Vitória, que já tinha sido, na época da Parmalat, do Edmundo, o Vitória já tinha perdido um brasileiro para o Palmeiras, né? Para a Parmalat. Agora chegou na final. A Copa do Brasil é surpreendente. A Copa do Brasil, ela sempre aparece times... Mas eu vou falar que tinha essa sequência de times pequenos ganhando a Copa do Brasil, porque os grandes times não entravam na Copa do Brasil. Tinha uma época que não entrava lá. À medida que mudou o regulamento, os times da Libertadores passaram a entrar, aí esses pequenos não chegaram mais na final. O Vitória foi um dos últimos aí, chegou aí a final da Copa do Brasil. O Santos ganhou, né? O Neymar perdeu um pênalti na Vila, jogou na mão do goleiro. Aí o Santos ganhou de pouco e aí foi lá perigoso, né? Como já tinha alerta do Campeonato Paulista, né? Que o Santos quase perdeu para o Santo André com aquele time todo lá. Time de índio, né? Deriva, atacava, mas não segurava. O Santos era assim. Pois o Santos não perdeu do Vitória no jogo de volta, só que a sorte é que o Dracena fez o gol, o tal do, que agora não tem mais, o tal do gol geográfico. E aí, meu caro, faz um, tem que fazer dois. É problema, né? Não gostava muito não. É bom para quem está em vantagem, né? E para quem está em desvantagem. Imagine, se precisar de gols, aí toma um, aí dobra o número de gols. Aí o Santos estava nesse regulamento. Como o Santos sempre foi pelo regulamento, né? Não adianta falar de número de jogos, tem que ver o regulamento da época. Você comparar um monte de jogo com menos jogos e o campeonato é o mesmo, muita gente não aceita isso, mas tem que aceitar o regulamento. E o regulamento dizia que aquele golzinho lá valia, e o Vitória não conseguiu vencer o jogo, mas acabou perdendo o título, e assim o Santos é o primeiro e o único até hoje que tem todos os nacionais, né? Taça Brasil, Robertão, Campeonato Brasileiro, e agora a Copa do Brasil a partir de 2010, o único não rebaixado, né? Vamos dizer que o Palmeiras, o Palmeiras também tem todos os títulos, mas o Palmeiras foi rebaixado. 2 vezes. O Santos não foi rebaixado, pelo menos até 2023, onde estou gravando esse vídeo aqui.
né? Tem a tacinha aqui, né? Vamos entrar no tema colecionismo. A tacinha da Copa do Brasil. Simplesinha, né? A tacinha da Copa do Brasil. E o livro lá atrás, né? O livro apresentando o Santos Box, né? Que esse vídeo é um vídeo de colecionismo, apresentando o Santos Box lá atrás. E também esse é uma baleia, né? Falar que baleia não é mamífero. Na realidade é um outro tipo de baleia, né? É uma baleia feroz, né? Cara, é uma orca. Não pode falar de peixinho, não, cara. O Santos é uma orca. Essa história dos desenhos do Santos veio desde o jornal A Tribuna, né? Eu li o livro, tá nos primeiros livros do Santos Box, que fala dessa história aí dos mascotes, né? Fala que é errado chamar o Santos de peixe, né? Baleia não é peixe, mas isso não é baleia. Baleia é mamífero, né? E não é baleia feroz aqui, ó. Isso aqui, rapaz, no oceano, isso aqui devora as baleias, Isso é uma orca, cara, imensa. Devora a gente também, já matou gente por aí, treinador por aí. A baleia é orca, cara. Mas agora o Santos tá parecendo um golfinho, né? Tá lutando aí pra não cair. Mas eu não sou torcedor fanático, cara. Se cair, beleza, volta de novo. Não tem problema. Os outros caíram, caiu todo mundo. Por que vai... E tem que levar na boa. É a gestão, cara. Quem tem que ser atacado é a gestão. O clube tem história. O Santista já ganhou tudo. Então é isso aí. Por hoje é só. Apresentando o Santos Box de 2010, né? Homenagem. Aí depois lá no mês de maio, né? Quando chegar no mês de maio, tem o Paulista de 2010. Mas aí é outra história. Por enquanto é sobre essa tacinha aqui. Essa taça que é um dia histórico na história. O Santos conseguiu fechar todos os macros, né? O Santos tem todos os... lembrando, a Supercopa do Brasil que o Santos não tem é micro, não é macro. É micro, né? Apesar de Supercopa do Brasil, é micro. Né? Então vão falar, o Santos também não tem a Sul-Americana, mas o Santos já tem a Conmebol. Aí eu deixo nos comentários aí, se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem dar like, então vocês podem acessar esse mais um vídeo aí produzido, se vocês gostaram, e vocês podem dar o like, podem compartilhar, que é um novo vídeo do Santos Futebol Clube, falando sobre o dia 4 de agosto, o dia que o Santos ganhou a Copa do Brasil. Por hoje é só.